mês de agosto, o Sintel preparou uma programação super especial para as mulheres telefônicas. Realizamos a Semana da Mulher Trabalhadora, quando contamos com a parceria de diversas empresas, como a Mary Kay, a Essência dos Caços e a Projeta. Visitamos empresas como a Contax, a Tel, a Atento, a Rede Conecta e a Col e proporcionamos momentos de conforto para todas as nossas mulheres telefônicas. Para finalizar com chave de ouro, entrevistamos a nossa secretária Olívia Santana e também trabalhadores da nossa base. Todo esse trabalho feito pelo Sintel durante o mês de agosto, vocês verão a partir de agora. Hoje vamos conversar com Olívia Santana, que é secretária estadual da CETRI, né? Já foi vereadora, já foi secretária municipal de educação, já foi secretária de políticas para as mulheres, né? Secretária estadual de políticas para as mulheres, e hoje atua como secretária na CETRI. Então, a Negona da Cidade, né? Também muito conhecida como a Negona da Cidade, e hoje nós vamos falar sobre mulheres no mercado de trabalho, mais precisamente sobre as mulheres baianas no mercado de trabalho. Então, eu quero primeiro saudar todas e todos que estão nos acompanhando, nos assistindo e dizer que nós estamos agora neste novo desafio de sair lá da Secretaria de Políticas para as Mulheres e assumir a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, esse nome enorme, mas compondo a equipe do governador Rui Costa, né? Então, para nós é um desafio novo, mas que é muito importante para todas as mulheres. Nós não podemos estar nos espaços de poder apenas nas pastas específicas de mulheres ou de promoção da igualdade racial. Nós temos que ter quadros femininos compondo o conjunto do governo. E quanto mais, melhor para o avanço da igualdade entre homens e mulheres. Meu nome é Jamile Santana, tenho 25 anos e desde novembro de 2010 eu trabalho com teleoperação, né? Sou teleoperadora. Sou formada em serviço social, né? Já tenho um tempo e continuo a trabalhar com telemarketing porque foi a primeira oportunidade que eu tive, né? Eu tinha 18 anos na época, já fazia o curso de serviço social. E eu achei uma oportunidade bacana de trabalhar com telemarketing porque proporcionava uma carga horária viável para a gente estudar, se especializar. Continuo, já estou numa pós agora, iniciei há pouco tempo. E assim, o fato de ter a carga horária, né, possibilita, fora que também é uma oportunidade de você lidar com o público. Então, assim, é uma porta de entrada para qualquer outra profissão. Tenho algumas experiências em atendimento, de saber lidar, inclusive com situações de divergência, a pessoa nervosa, e você acaba tendo como lidar, e o fato de você estar do outro lado da linha não anula de forma alguma todas as possibilidades de diálogo, de acalmar a pessoa. E assim, é uma experiência muito bacana. Eu, sem dúvidas, acredito que quando eu for atuar como assistente social, eu vou estar muito mais preparada para lidar com essas adversidades, né, que é o que a gente encontra no dia a dia. Qual foi o principal resultado desse evento, Tereza? Márcia, esse evento, o Sintel Bahia, através da sua Secretaria de Gênero, trouxe pautas importantes como a cultura, a autoestima da mulher, a profissionalização da mulher telefônica. São temas importantes para ser abordado para cada dia mais as mulheres telefônicas ficarem atentas ao que diz respeito à realidade da classe. A Secretaria de Gênero, ela aborda vários temas com as mulheres, principalmente temas como saúde, o cenário atual, a conjuntura atual para a classe, certo? É muito importante eles se identificarem com essas pautas para que tenha
evoluções no próprio setor, porque quando o trabalhador ele é formado, ele está atento com o cenário, é importante porque as mulheres se desenvolvem, equiparam os direitos e evoluem o mercado de telecomunicações. A Sena tem uma grande representatividade, né, tanto na questão política quanto na questão social. Por ser mulher, por ser negra, por ter todo um histórico, né, de proximidade com o movimento negro e com o movimento social. Como foi a construção dessa carreira profissional e política de Olívia Santana? Labuta, minha filha. Não é fácil, não. É um desafio grande, mas nunca foi nada assim planejado. Eu sou, antes de tudo, militante do movimento negro, militante do movimento feminista. Essas são as duas grandes pautas da minha militância e militante da educação. Então, eu sou pedagoga, sempre contribuí com a educação, profissionalmente, trabalhei com escola comunitária, com experiências de arte e educação e desde jovem, militante do movimento estudantil, eu me identifiquei com o movimento negro e com o movimento de mulheres. Então, isso fez uma diferença enorme na minha vida, porque eu não consigo me imaginar fora dessas agendas, né? Então, assim, os cargos, eles foram decorrentes de uma militância. A gente implantou a Lei 10.639 também, foi muito forte aquela experiência, produzir material didático, todos os professores receberam. Então, de lá para cá, essas experiências que a gente tem vivenciado de gestão, eu sempre coloco que o cargo, ele não pode ser visto, um cargo público, como algo para encher o seu currículo, o currículo da gestora ou do gestor. O cargo público é um instrumento para transformar a vida das pessoas. Só tem sentido se for assim. Então, é com essa ideia que eu cheguei também na SPM, na Secretaria de Políticas para as Mulheres. Pouco recurso, mas a gente conseguiu fazer um projeto que eu tenho também muito orgulho de ter criado, o projeto Mulher com a Palavra, que a gente traz personalidades nacionais da música, da arte, da cultura, para falar de feminismo para um público mais amplo, falar para mulheres, mas também falar para homens, extrapolar as fronteiras do debate sobre questão feminista. Então, esse projeto se consolidou na SPM e agora na CETRE a gente também está se movimentando com projetos muito interessantes na área do esporte. Nós estamos lançando o PELC, o Programa de Esporte e Lazer, nas cidades, que é um programa do governo federal que foi captado ainda na época do governo de Dilma e que hoje a gente está botando para rodar esse programa, para que ele possa alterar, envolver assim, a juventude em 78 municípios, né? Também vamos realizar o fórum sobre diversidade no mundo do trabalho, porque gênero, raça, orientação sexual, geração, todos esses temas são temas assim são nevrálgicos na paisagem do mundo do trabalho. E nós vamos fazer o primeiro fórum que vai debater essas questões e vai tirar políticas públicas, não é? No sentido de buscar colaborar com a alteração do mundo do trabalho na Bahia. Trabalhar como teleoperadora me possibilitou algumas conquistas pessoais, né? Enquanto eu fazia o curso, né, da graduação, eu iniciei, né, na empresa e durante esses 7 anos aí que vai fazer, eu consegui algumas conquistas pessoais e à medida que a gente vai conquistando
e também até o fato de ainda, né, estar no trabalho possibilita e faz com que a gente busque outras que até então não se pensava, né? Atualmente eu faço uma pós-graduação, vislumbrei em alguns momentos poder conquistar a casa própria e assim, tem nesse caso, porque tem muitas pessoas assim que acreditam que você está no telemarketing, você vai passar uma chuva, né? E aí a gente sempre brinca com isso porque no meu caso mesmo, eu acreditava que ia ficar só no período da graduação, ou até menos do que isso, porque eu nunca me imaginei trabalhando, né, com telemarketing, até então não tinha pensado. Foi uma oportunidade única, meu primeiro emprego, e como eu informei, né, a profissão que eu escolhi, né, como assistente social, vai me possibilitar esse tato, essa empatia, a possibilidade também de você lidar com pessoas o tempo todo, nas suas mais diversas variedades, classe econômica, em todas essas possibilidades. Então, sem dúvidas, é um crescimento não só pessoal ou financeiro, mas também profissional, seja estando como telemarketing ou estando em qualquer outra profissão, ou estando passando um tempo, né? Enquanto você estiver passando essa chuva, dar o seu melhor e buscar sempre as conquistas. Tereza, como você se sente como mulher, mas ainda como mulher negra no mercado de trabalho? Eu me sinto inserida no processo. O mercado de trabalho, apesar de ter tanta diferença, principalmente no que diz respeito às mulheres negras, a gente busca equalizar, diminuir essa diferença. E no setor de telecomunicações, principalmente, ter uma mulher negra telefônica como secretária de mulheres e como delegada representando a federação a nível nacional é muito importante, porque de uma certa forma busca resolver uma demanda do nosso setor. Falando dessa questão especificamente do trabalho, principalmente para as mulheres, como é que está o mercado de trabalho para as mulheres baianas? Então, as mulheres sempre entram no mercado de trabalho na Bahia e no Brasil de maneira enviesada, sempre numa situação mais precária em relação aos homens, e quando se faz o recorte racial, a situação fica ainda mais fica mais explícito o quanto que o patriarcado e o racismo ditam lugares para as mulheres no mundo do trabalho. Então, nós temos, por exemplo, uma situação de que 17% de todas as mulheres ocupadas na região metropolitana de Salvador estavam no serviço doméstico, de trabalhadoras domésticas, empregadas domésticas, né? E apenas 3,9%, 4% dessas trabalhadoras estavam na indústria. Quer dizer, os homens, em geral, 10% dos homens que estão no mundo do trabalho estão no trabalho industrial. E só 4% de mulheres nesse lugar, né? Então, de fato, é uma situação muito desigual. Para você ter uma ideia, os rendimentos também, rendimento médio, salário da mulher é menor do que o salário dos homens. Da mulher negra, menor ainda, né? A gente tem uma situação, a média salarial das mulheres negras é de R$ 982 na região metropolitana de Salvador. Nós temos R$ 1.098 para os homens negros, né? E R$ 1.564 para homens brancos. Essa é a média salarial. Então, é uma questão reveladora de que é preciso enfrentar
o racismo e o machismo no mercado de trabalho. Se a gente quer produzir uma sociedade mais avançada, nós temos que assumir o enfrentamento dessa agenda. A mulher negra na sociedade e no mercado de trabalho, ela ainda tem muitas dificuldades, né? A gente parece ironia falar, mas somos a maioria, somos a maior população negra, falando de Salvador mais ainda, e ainda assim a gente encontra diversas dificuldades que muitas vezes, para mim pelo menos, parece muito óbvia, mas quando você vai falar, que você vai conversar sobre, você ainda é questionada sobre isso, né? Então, infelizmente, não era para ser dessa forma, mas a gente está resistente o tempo todo em não só buscar espaços, mas se reafirmar no espaço em que a gente ocupa. Enquanto mulher negra, particularmente, eu sempre estou nesse debate com os colegas de trabalho, inclusive, e é muito complicado, porque a gente acaba tendo que sempre estar falando óbvio, né? Está sempre demonstrando, relatando o óbvio, mas que aquele outro, muitas vezes por falta de empatia ou alguma coisa do tipo, eles simplesmente não percebem. A gente tem que chamar atenção nas situações mais simples, que o fato de ser mulher negra e ocupar esse espaço, ele realmente não é tão simples assim. Então a gente precisa tá sempre tendo esse diálogo, mostrando sempre a necessidade de conversar, de ter ações, falando de empresa no caso, que possibilite esse fortalecimento, essa questão não só da estética, mas de ocupar o espaço na sociedade, de dizer que estamos aqui, que resistimos e que vamos para além disso. Ou então, lute como uma mulher, como é a máxima do movimento feminista em geral. É tempo de lutar. Nós não podemos achar que as coisas vão se transformar por obra e graça do Espírito Santo. Por mais fé que a gente tenha, a gente tem que assumir atitude política. E eu acho que nós estamos vivendo a quarta onda feminista. Porque quando a gente vê o evento que aconteceu com Angela Davis, uma meninada querendo ouvir, beber as palavras de uma mulher de 70 anos, feminista, histórica, negra, né? A gente sente que tem alguma coisa que está acontecendo. E isso nos anima, é coisa boa, é coisa muito positiva. Então, essa onda pode provocar mudanças importantes. Então, a juventude tem, de fato, que tomar nas mãos o seu tempo, né? As rédeas do seu destino e reescrever a história.